Olá, bom dia, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Tudo bem. Hoje a professora vai fazer a leitura e a explicação das atividades do livro A Prova Brasil, lição 4. E isso nós vamos realizar nessa semana, a lição 4. Então vamos lá. Pegue o seu livro A Prova Brasil, o lápis e a borracha e vamos juntos fazer as atividades. Língua portuguesa, livro A Prova Brasil, da semana do dia 3 a 7 de maio, tá bom? Na lição 4, vamos aprender sobre poema. E isso eu sei que vocês já têm estudado bastante sobre o poema, né? Mas é assim mesmo, a gente sempre está relembrando e estudando mais, tá? Poema. Poema é um texto escrito em versos. Verso é cada uma das linhas de um poema. Um conjunto de versos forma uma estrofe. O poeta escolhe as palavras que expressem melhor seu modo de ver e sentir o mundo e que despertem emoções no leitor. Então, o poema é para despertar emoções no leitor. 1. Vamos ler este poema. Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. José Paulo Paes, Poemas para Brincar. 2, vamos para as atividades. 2, quantos versos tem o poema? E quantas estrofes? Então, responda. Lembra o que é verso? Lembra o que é estrofe? Verso são todas as linhas do poema e as estrofes são os conjuntos de versos. 3. Relacione a estrofe ao assunto. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Então, você vai ligar o mundo como um paraíso, o cuidado com as ruas, o cuidado com os rios, o cuidado com as matas. Então, cada estrofe fala do quê? Você vai ligar. 4. Releia os 2 primeiros versos do poema. A que outro texto esses versos fazem referência? Então, olha só os 2 primeiros versos do poema. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Tem um outro tipo de texto que também começa dessa maneira. Que texto é esse? É o quê? É um conto? É uma música? É uma canção? É uma parlenda? Né? Então, você vai escrever que texto, né? Esses versos fazem referência a qual outro texto? 5. Quais são os 3 problemas que o poeta não deixaria acontecer mais? Então, observe lá na primeira, na segunda e na terceira estrofe. Quais são os problemas que ele não deixaria acontecer? E escreva aqui. 6. Você acha que o poeta está satisfeito com o mundo?
Sim ou não? E por quê? O que está acontecendo no mundo? 7. Como o poeta gostaria que o mundo fosse? Como o poeta gostaria que o mundo fosse? Escreva. 8. Leia este texto sobre o som das palavras. Quando o poeta escreve ou canta, pensa não só no sentido das palavras, mas também na sua sonoridade. Às vezes ele recorre à rima, como nestes divertidos versos de Tatiana Belink. Na rua andava à toa, enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal. O poeta também pode se utilizar da repetição de uma consoante, e é o que você vai encontrar neste poema de Cruz e Souza. Nunca se cala o calado, é sempre o calado fala. Calado que não cala, nunca se cala o calado. Então, aqui repetiu o K, né? E a palavra calado. Em alguns poemas, a sonoridade é produzida pela repetição de uma vogal. Daí a delícia destes versos de Tatiana Belink. A vaca amarela, aquela, pulou a cancela e a janela. Com base nesse texto, o que é rima? É a semelhança de sentido entre duas palavras? É a semelhança de som na terminação das palavras? É a repetição de uma consoante? Ou é a repetição de uma vogal? Responda, então. 9. Em Paraíso, qual foi o recurso mais usado para dar sonoridade ao poema? Então, leia novamente o poema Paraíso e escreva qual foi o recurso mais utilizado para dar sonoridade ao poema. 10. Sublinhe as rimas no poema Paraíso. Então, vai sublinhar. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo das rimas. 11. Na segunda estrofe do poema, o poeta faz uma pergunta. Se esta mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Ah, segundo o poeta, onde vivem os pássaros? Então vai responder, onde vivem os pássaros? B, por que ele faz essa pergunta? Por que ele faz essa pergunta? Alternativa. Para levar o leitor a perceber a importância das árvores para os pássaros que vivem na mata? Ou porque não sabe onde os pássaros vivem e qual é a importância das árvores para eles? Então, aqui na B, você vai marcar o X na resposta certa. 12. Releia a terceira estrofe do poema. Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. A que lugar o poeta se refere quando usa o termo aqui? Aqui aonde? Então, você vai escrever. 13. Releia agora a última estrofe do poema. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças, que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. A que lugar o poeta se refere quando usa a palavra ele? Que ele seria um paraíso. Ele quem? Então, você vai escrever, tá bom? A resposta. E essa turminha foi as atividades do livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa, tá? Lição 4. Então, vamos lá, vamos fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço para vocês.